Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu sou a enfermeira Dani, sou especialista em teleenfermagem e eu estou muito feliz em compartilhar com vocês esse conteúdo sobre como montar o seu consultório digital de enfermagem. No final desse vídeo, vocês vão sair prontas para começar a atender os seus pacientes online de forma segura e profissional. Hoje nós vamos ver um passo a passo prático de tudo que é necessário para você montar o seu consultório digital de enfermagem. Desde o ambiente físico, e equipamentos, até as questões legais e também o marketing para atrair pacientes. Então vocês vão perceber que essa é uma grande oportunidade para nós enfermeiras, Uma oportunidade de ampliar o nosso alcance profissional e até mesmo de melhorar a nossa renda, trabalhando de casa ou de onde estivermos. A cada momento aqui eu vou dar exemplos práticos, tá? E também vou fazer algumas perguntas para vocês, para vocês participarem, afinal esse é um espaço interativo. Então vamos lá? Antes de mais nada, o que é um consultório digital de enfermagem? Então, é um espaço virtual, onde a gente presta atenção de enfermagem mediada por tecnologia. Então, isso é consultas, orientações, monitoramentos à distância, usando a internet. Então, é onde vocês vão receber pacientes para uma consulta por vídeo, por telefone, aplicativos, sem que eles precisem estar no mesmo lugar que vocês. Então, é importante também entender o que não é, tá? Então, o consultório digital não é simplesmente postar dicas aleatórias nas redes sociais, muito menos fazer análise de sintomas, sem nenhum protocolo. Mas é uma prestação de serviço profissional, tá? Regulamentada pelos órgãos da enfermagem. Aí, não confunda com telemedicina, tá, gente? Na teleenfermagem, quem conduz todo o atendimento é o enfermeiro. E as intervenções aí são feitas dentro das nossas competências. E não atos exclusivos de médico. Agora uma pergunta. Quem de vocês aqui já fez uma teleconsulta ou algum atendimento virtual na prática? Como que foi a experiência? Responde aqui nos comentários que depois eu vou ver. Bom, assim vocês percebem que a teleenfermagem ela já é uma realidade, O Conselho Federal de Enfermagem, ele normatizou essa prática, incluindo consulta de enfermagem, interconsultas e até o monitoramento remoto, tudo conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, com as tecnologias certas, toda enfermeira pode transformar o seu computador aí num verdadeiro consultório, para atender pacientes onde quer que eles estejam. Agora, por que montar um consultório digital é uma grande oportunidade? Então, primeiro porque você amplia muito o seu alcance, Muitos pacientes têm dificuldade de locomoção, às vezes moram longe de serviços de saúde, ou então tem uma agenda, horários aí apertados. Com a telesaúde, com a teleenfermagem, isso deixa de ser um problema. Um dado interessante, em 2022, 26% dos enfermeiros do Brasil já tinham realizado consultas digitais. Então, isso mostra que essa prática está em crescimento e que há um mercado aberto aí para quem souber trabalhar nesse campo. Além disso, o consultório online ele traz muita flexibilidade para nós enfermeiros, Então, você pode organizar o seu horário aí como preferir, diminuindo custos, não precisa de uma sala alugada para fazer suas consultas, por exemplo, e pode também conciliar o seu consultório digital com outros trabalhos aí que você tenha. E tem mais, o contato constante via internet, ele ajuda a fidelizar pacientes. Então, como lembra um artigo sobre marketing e saúde que eu vi, reter um paciente pode custar até 5 vezes menos do que conquistar um novo paciente. Então, se você fizer um atendimento aí online, humanizado, de excelência, você vai ter aí uma boa clientela, vai conquistar muitos pacientes, ainda vai ser indicada aí para outras pessoas, gerando aí uma renda fixa, estável, muito boa. Então, nós temos exemplos, de muitas colegas empreendedoras que expandiram, o seu serviço online. Então, pensa, uma enfermeira aí que atendia
pacientes gestantes numa clínica. E aí ela decidiu criar um espaço virtual. Então ela pode receber pacientes, né, fazer consulta a gestantes de outras cidades. Então ela acaba dobrando aí a sua carteira de atendimentos, né, a sua agenda e ainda conquistando aí os pacientes que preferem a comodidade, né, de ser atendidos de forma digital, sem ter que se locomover. Então, tudo isso se encaixa aí, né, numa demanda crescente. Uma pesquisa do CETIC mostrou que mais de 77% dos brasileiros pesquisam informações de saúde na internet antes de marcar uma consulta. Então, isso significa que se vocês estiverem online, né, estiver aparecendo lá no mundo digital, o paciente vai te encontrar, né, e pode marcar uma consulta com você. É claro que surgem dúvidas também, né, quanto a isso. Eu não preciso de uma especialização para fazer esses atendimentos, né? Ou e se eu não souber mexer com tanta tecnologia? Mas a boa notícia é que não, você não precisa de um curso especial para fazer consulta online, tá? A regulamentação do COFEN, ela diz apenas que você deve estar com o Corém ativo, né? Claro, e aí você pode atender seus pacientes online. Quanto à tecnologia, tudo depende da prática, tá, gente? Hoje as plataformas, os aplicativos de saúde, eles são bem intuitivos, né? E também a gente vai aprender aqui passo a passo. Outro receio é a privacidade, né? E a gente vai ver que tem soluções seguras aí, né? Como pedir o consentimento dos pacientes para a gente fazer tudo dentro da lei. Agora, muitas de vocês podem pensar, mas eu não tenho tempo para aprender isso. Mas pensa bem, vocês já usam o WhatsApp, o celular, né, o tempo todo no trabalho, né, em casa, já tiram dúvidas aí de amigos, de colegas, de pacientes por mensagem. Então, isso é uma extensão natural, né? Portanto, eu vejo que essa é a hora de investir no seu consultório digital. Vocês vão ver que com organização e com o passo a passo certo, né, isso vai se tornar bem simples e logo, logo vocês vão estar atendendo aí com autonomia, construindo uma reputação na internet e aumentando muito a sua renda, assim como muitos colegas aí já fazem com sucesso. Bom, então agora vamos ao passo a passo, né? Primeiro a estrutura necessária. Antes de tudo, vamos falar do ambiente físico e dos equipamentos. Então, mesmo que o consultório seja digital, ele precisa de condições adequadas, né? Então, primeiro o espaço. Escolha um local tranquilo, né, organizado para você fazer as videochamadas. Pode ser um canto da sala, né, ou se você tiver um escritório, mas que não tenha muito barulho, né, e nem interrupções. Então imagina que é como montar um mini estúdio, né, onde você se sente confortável, né, e profissional. Uma dica: usa um fundo neutro, né, uma parede clara, branca, para não distrair o paciente. Iluminação, tenha a luz adequada. Então, se possível, né, se posicione aí de frente para uma janela durante o dia para ter uma luz natural aí no rosto. Se você não tiver, use uma luminária, né, atrás da câmera, né, uma luz. A ideia é que o ambiente ele seja iluminado, né, que seus pacientes precisam, né, enxergar aí o seu rosto claramente para passar confiança. Então pense como se fosse uma entrevista aí de TV, né? A iluminação ela faz toda a diferença. Quanto aos equipamentos, né? Então precisa de um computador ou um notebook, né? Com uma webcam de boa resolução, né? Já ajuda bastante. Agora, se você não tiver, um smartphone moderno também serve, né? Tem que garantir que a câmera ela esteja posicionada aí num suporte estável, né? Nada de celular balançando aí na mão, tá, gente? Fone de ouvido com microfone, né? De preferência um headset para melhorar a qualidade do áudio aí e evitar ecos, né? Um fone Bluetooth simples daquele de celular aí já deixa a voz bem clara, diminuindo ruídos. Agora a internet, a conexão tem que ser rápida e estável, né? Então testem sempre a velocidade da sua internet. Se a internet for residencial, aí talvez precise de daqueles cabos, né, de rede direto no roteador.
ou então fica perto do Wi-Fi para ter um sinal forte, para não ter interrupções durante a consulta. Uma dica aí de analogia, pense no vídeo como se ele fosse uma ligação telefônica importante, tá? Uma entrevista aí que você está esperando. A ligação não pode cair no meio aí da sua consulta, tá? Agora, quanto aos softwares e plataformas, decidam com antecedência qual ferramenta usar para suas consultas. Pode ser gratuitas, né, e simples, como o Google Meet, o Zoom ou o Teams. Existem também plataformas específicas de telesaúde, né, mas no começo elas não são obrigatórias, tá? Escolha algo que você já conhece, né, que você já tenha familiaridade e que seja fácil de usar. Instale o aplicativo no seu computador e no seu celular. Sempre testa a câmera, o microfone, né, antes da consulta. Cria aí a sua conta. Para os registros de consultas, vocês vão precisar usar um sistema de prontuário eletrônico, tá? Hoje tem várias opções aí, tem planilhas online, formulários do Google Forms ou até softwares mais específicos de enfermagem, tá? Não precisa ser algo muito complexo, né? O importante é ter onde anotar as informações do paciente e salvar esses documentos, né? O agendamento, as fichas de anamnese, tudo, os resultados, né? Assim, vocês ficam com uma base operacional sólida, né? E não custa muito, tá? O investimento inicial aí de uma boa internet, uma luminária caseira já melhora muito aí a qualidade da transmissão da sua consulta. Então, pense que vocês vão oferecer um serviço profissional, né? Então, tem que ser um espaço aí caprichado para passar confiança. Agora, quanto à documentação e as exigências legais. Então, aqui entram as regras, né, que garantem que o consultório funcione dentro da legalidade. E as principais são registro no Corém, né? Então, mesmo que você vai atuar só de forma online, você tem que ter o seu registro profissional aí ativo junto ao Conselho Regional de Enfermagem da sua região. A própria resolução do COFEN número 696, ela reforça que é imprescindível o registro ativo junto ao Conselho Regional de Enfermagem para a prática de enfermagem mediada por tecnologia. Então, em outras palavras, não dá para fazer teleconsulta sem estar regularizada no Corém, tá? Então, se você ainda não tiver, né, procura fazer a sua inscrição. As normas do COFEN, né, a resolução do COFEN 696, ela normatiza toda a teleenfermagem, né? E ela destaca que todo atendimento deve ser feito em plataformas seguras e observando a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, evite aplicativos informais, né, que não criptografam os dados. Então, use preferencialmente ferramentas confiáveis, né, e estabeleça aí um ambiente seguro também. Além disso, a resolução ela obriga a gravação e a guarda, né, de todos os dados do atendimento. Então, cada consulta, cada diálogo que você tiver com o paciente deve ser anotado no prontuário, tá? Tanto físico ou eletrônico. Isso garante a segurança das informações sensíveis do paciente. Outro ponto fundamental é o consentimento informado do paciente. Então, a lei exige que o paciente concorde livremente em ser atendido, né, por teleconsulta e que ele pode desistir a qualquer momento. Então, na prática, significa que sempre antes de começar a consulta, você tem que perguntar para o paciente se ele está de acordo em prosseguir com o atendimento por vídeo, né? E tem que registrar essa autorização. Então, pode ser algo simples. No início, você vai falar para o paciente, né? Você está ciente de que a consulta será registrada no nosso sistema e que todos os dados são protegidos? E aí, você pode também falar para ele, né, que durante a consulta, se ele não concordar com alguma coisa, ele pode optar aí por sair, por pedir uma consulta presencial a qualquer momento, caso queira. E aí você vai anotar no prontuário que o paciente consentiu verbalmente, né, o atendimento. Então, o consentimento verbal ele é válido
desde que você anote sempre no prontuário, tá? Agora, quanto à Lei Geral de Proteção de Dados e Sigilo. Então, por falar em dados, né, a lei número 13.709, né, ela traz uma série de informações aí de saúde. Ela diz que os dados de saúde do paciente, eles são dados sensíveis, então eles não podem vazar. Portanto, nunca compartilhe conversas, né, com o paciente, listas de paciente em redes sociais, né, não pode. E use a criptografia, né, a maioria dos aplicativos tem isso, e cuidado com as senhas aí do seu sistema. Então, tratem o prontuário eletrônico com a mesma confidencialidade do prontuário físico. Aí nós temos também a Lei da Telesaúde, número 14.510, que foi criada em 2022, que ela definiu a telesaúde como qualquer serviço de saúde à distância usando tecnologia da informação. E ela vale para todos os profissionais de saúde, incluindo nós enfermeiras, tá? Então é importante, essa lei, ela garante que a atuação da telesaúde siga os mesmos padrões éticos da consulta presencial. E além disso, ela reforça que você deve estar registrada no Corém, tá? De origem aí para atender remotamente. Ah, se você for atender pacientes de outros estados, até talvez de outros países, não é necessário você ter a inscrição do Corém em outro estado, tá? Você tem a sua inscrição, aí você mora em São Paulo, tem a inscrição em São Paulo, você pode prestar serviço online para o Brasil inteiro. Quanto à assinatura digital, então, por fim, se vocês pretendem prescrever algo, né, como receita de enfermagem, solicitação de exame, encaminhamento, né, pela teleconsulta, a resolução do COFEN exige que isso seja feito com uma assinatura eletrônica de certificado digital pela ICP. Isso garante a autenticidade aí, né, das suas receitas, dos seus encaminhamentos. No dia a dia isso pode parecer complicado, né? Mas muitos enfermeiros começam aí apenas orientando, né, medidas não medicamentosas, né, ao paciente, dando orientações, e quando precisam mandar a receita ou encaminhamento, usam o prontuário eletrônico certificado aí ou o e-mail corporativo seguro. Esse é um passo muito importante para a regularidade, tá? Lembrando sempre, seguimos o código de ética da enfermagem, tá? Cuidando para que tudo seja profissional. Então, atendimentos online, eles não podem ter propaganda abusiva, autodiagnóstico por redes sociais, nem nada aí que desabone a nossa profissão, né? Mas tem tudo ser feito dentro das regras aí, né? Para a gente ter um respaldo total para poder trabalhar com segurança. Agora, a organização do atendimento. Então, já temos o nosso espaço, já cumprimos as regras, né? Agora, como estruturar o atendimento em si? Então, vamos por etapas, tá? Primeiro, o agendamento. Então, defina uma agenda fixa, né, para você trabalhar. Por exemplo, eu vou atender de segunda e quarta, das 14 às 18. Então, seja bem clara aí sobre os horários de atendimento e principalmente o tempo de cada consulta, tá? Você tem que sempre falar isso para o paciente, ó, a consulta é de 20 minutos, de 40 minutos, né? Então, isso tem que ficar bem claro. Pode usar também um sistema online, né, como o Google Calendar, que tem a opção aí de marcar horários e enviar os convites por e-mail, né? Existem também plataformas específicas, né, para agendamento, há vários aplicativos aí de agendamento para clínica e consultório que você pode usar. Se preferir, mantenha uma planilha, né, um fichário, né, o que você quiser, mas sempre confirma aí com o paciente o horário, o dia da consulta aí para você não perder o seu tempo, nem o paciente perder a consulta, né? É bom também sempre enviar para o paciente uma mensagem no WhatsApp no dia anterior da consulta para evitar faltas. Prontuário, mantenha os registros detalhados de cada atendimento, né? Seja aí pelo prontuário eletrônico, né, num sistema ou arquivo de computador, ou se você vai começar aí fazendo seu prontuário no papel, mas siga sempre a sistematização da assistência de enfermagem, né, mesmo online. Então, registre os dados de identificação do paciente corretamente, as queixas dele, sinais vitais, né, todos os dados fornecidos, o histórico, a sua avaliação, diagnóstico de enfermagem, planejamento,
quais orientações que você deu, tem que deixar tudo anotado, tá? Por exemplo, se você atende aí remotamente uma paciente diabética, sempre anotar aí as glicemias que ela relatou, né? Como que ela descreveu os sintomas, que orientações você deu para essa paciente, ajuste de dieta, plano de exercícios, né? Esses registros eles são muito importantes para a continuidade do cuidado e também para a sua segurança legal. Agora, a condução da consulta. Quando a videochamada começar, né, sempre cumprimenta o paciente primeiro, né, de forma calorosa, confirma a identidade dele, né, muito importante. Então, você vai se apresentar, eu sou a enfermeira Maria, eu estou falando com a senhora Cleonice, cria uma empatia, né, com o paciente, começa com como que você está hoje, pode falar um pouco do que te trouxe aqui, deixa o paciente falar enquanto você anota, faça perguntas claras, né, por exemplo, você consegue ler as instruções aí que eu enviei na tela? Ficou com alguma dúvida, né, durante a consulta? Como que você se sentiu quando você teve a queda aí da glicose ontem? Né? Usa o mouse para mostrar aí para a paciente as imagens de gráficos, que se você precisar mostrar alguma coisa para ela, como se você estivesse explicando mesmo aí num quadro virtual. Então a ideia é simular da melhor forma possível a consulta presencial, né? Como se fosse presencial mesmo. Então, ouvir, examinar visualmente, né? Prestar sempre atenção na respiração, na postura, na expressão do paciente, né? E orientar sempre aí em cada passo. Agora, quanto aos recursos digitais, durante a consulta, explore ferramentas online, né? Então, mostra folhetos para ela em PDF, usa um timer aí para mostrar tempo para ela, né, se precisar, aplicativos de saúde para registrar dados, né, como aqueles aplicativos de batimento cardíaco ou relógio, né? Faça também perguntas interativas, né? O paciente, você já usou algum aplicativo de medida de pressão? Caso eu tivesse no consultório, eu ia verificar a pressão e o pulso da senhora. Como nós vamos, né, estamos aí na consulta virtual, a senhora tem um medidor de pressão, um aparelho de pressão em casa? Assim vocês envolvem, né, o paciente nesse processo, tornando a consulta assim mais humanizada. Agora, quanto aos encaminhamentos, prescrições, se for necessário algum exame, né, que você vai solicitar algum exame, fazer alguma prescrição, encaminhamento, explica tudo direitinho, né? Por exemplo, eu vou pedir o exame X para a senhora, assim que sair o resultado, você pode me enviar por e-mail ou por WhatsApp, e aí nós fazemos uma outra teleconsulta para avaliar esse exame. Então, se houver necessidade, né, de olhar a pessoa de perto, sinais, né, dores, então esclareça, né, que o ideal é uma consulta presencial, que você não vai conseguir, né, fazer um exame aí preciso pelo meio digital, então sempre que necessário oriente o paciente, né? Então, o convite à ação aqui é saber quando não insistir no digital, né? Agora, o fluxo de atendimento. Então, cria uma rotina, né? Então, primeiro a recepção do paciente, a confirmação de dados, né? Depois a consulta propriamente dita, aí você vai falar tudo que você vai precisar, perguntas, né, sobre as queixas, o histórico do paciente, depois as orientações, aí vem o agendamento do retorno ou encaminhamento para outro profissional, se houver necessidade, né? E finalmente o encerramento. Agora, uma analogia aqui para vocês imaginarem tudo isso, né? Então, pensa no atendimento online como se fosse um plantão virtual, né? Assim como no plantão presencial, né? No atendimento presencial, você vai lá, prepara seu jaleco, sua prancheta. No digital, você vai preparar o seu ambiente, né? E a sua documentação eletrônica. Ao invés de andar aí de quarto em quarto, de sala em sala, você vai entrar nas casas aí desses pacientes pelo vídeo. Mas a essência é a mesma, né? Atenção, escuta, método de enfermagem, né? Tudo permanece o mesmo. Quanto ao marketing e a captação de pacientes. Então, para o seu consultório ser um sucesso, ele precisa ser encontrado, né? E transmitir confiança também aos pacientes.
Então, aqui vão algumas estratégias práticas. Então, primeiro, presença online. Crie perfis profissionais, né, nas redes sociais, Facebook, Instagram, ou até um site simples, né? No Instagram, por exemplo, poste dicas curtas, úteis, né, de saúde, como dicas de amamentação, exercício para idosos, cuidados pós-operatórios, dependendo sempre aí do nicho, né, que você pretende atuar, da sua experiência ou da sua especialização. Então, poste, né, conteúdo sempre usando uma linguagem clara e acessível, né? Veja como um blog da saúde ele atrai o público. Segundo uma pesquisa, mais de 77% das pessoas pesquisam informações de saúde online antes de marcar uma consulta. Então, use isso a seu favor. Quanto mais conteúdo de valor você divulgar, mais pessoas vão lembrar de você na hora de buscar um atendimento de saúde. Mostre também a sua face humana, né? Então, publique aí vídeos curtos do seu dia a dia como enfermeira, da sua área de atuação. Também incentive pacientes que você já atendeu e que ficaram satisfeitos, claro, a deixarem comentários positivos, sempre com consentimento, né? Um depoimento no WhatsApp, né, ou nas redes sociais, como dizendo como que ele foi atendido, isso tranquiliza, né, e passa confiança para quem ainda não conhece o seu trabalho. Também fique sempre atenta às regras do COFEM, né, sobre ética no marketing. Então, não pode expor pacientes sem permissão, né? Evite também comparações, autopromoção exagerada, tá bom? O que você pode fazer também são parcerias estratégicas, tipo alianças com médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, algum serviço de saúde local, alguma academia. Por exemplo, ofereça-se para fazer orientações de enfermagem online para pacientes indicados por um médico parceiro, né? Isso é bem legal. Vocês também podem convidar, por exemplo, um fisioterapeuta para fazer uma live juntos. Ele vai falar de exercícios e você fala sobre prevenção de lesões. Então, tudo isso amplia, né, a sua rede de contatos e também a sua credibilidade. Realize também lives ou stories respondendo perguntas comuns, né, de pacientes, aí dependendo do seu nicho. Crie enquetes no Instagram, né, para eles fazerem perguntas, né, para engajar aí o público. Essas interações elas mostram que você se importa, né, e te ajuda aí a conseguir clientes, né? Lembre-se, o marketing na saúde ele não é só vender, tá? Mas é cuidar do relacionamento, né, com seus clientes. Envio de orientações de enfermagem, dicas mensais por e-mail, né? Isso é bem legal também, né? Acolhe muito paciente. Também é importante lembranças aí da consulta, né? Do retorno. Isso faz o paciente se sentir mais próximo de você, né? Depois da consulta, manda uma mensagem para ele agradecendo, né? Tudo isso faz toda a diferença, né? E os pacientes fidelizados, eles são a melhor propaganda, né? Como a pesquisa mostra, eles tendem a retornar, né, com você e tendem a indicar os seus serviços para outras pessoas. Pense também qual é o seu diferencial. Pensa no que faz o seu consultório, o seu atendimento ser único. Você fala inglês? Você tem especialização em oncologia, em pediatria, em tratamento de feridas? Destaque isso nos perfis, né, e nos materiais. Talvez também ofereça horários flexíveis para os pacientes fora do expediente normal das clínicas, né? Ou então um suporte estendido aí por mensagem, né? Para dúvidas rápidas aí que eles possam ter pós-consulta, né? E enfatize esses pontos, esses diferenciais quando você for divulgar os seus serviços. Então, em resumo, esteja onde os seus pacientes estão, né? Na internet. Então, usa aí o Google Meu Negócio para aparecer em buscas locais, mantenha sempre o seu endereço e telefone atualizados, né? E também encoraje, né, avaliações aí dos seus pacientes no Google. Com uma presença digital sólida e ética,
logo vocês verão que o consultório digital aí de vocês vão estar cheio aí de solicitações. A gestão e a manutenção do negócio. Então, depois de montar o seu consultório, você tem que manter ele funcionando aí de forma profissional, né? Então, primeiro, a administração financeira. Mesmo que você vai atender da sua casa, trate isso como um negócio, né? Como um trabalho sério. Então, separa um horário aí para cuidar da parte administrativa, né? Controle as despesas, guarde notas aí das possíveis despesas, né? Com internet, cursos de atualização, né? Que você faça, equipamentos que você tem que adquirir para abater tudo isso aí no imposto de renda, tá? E se der, faça um pequeno plano, né? De valores de consultas coerentes, né? Consulta aí a tabela de serviços de enfermagem do seu estado, né? Para poder cobrar aí um valor justo. Use ferramentas simples, como uma planilha, um aplicativo de controle, para não perder aí todas essas informações. Também tem que ficar sempre de olho nas atualizações, tá? Do COFEN e do COREN. Então, se surgir uma nova resolução, aí uma nova portaria que eles estão sempre atualizando, né? Tem que adaptar o seu consultório, né? Isso é bem importante. Participe de grupos de enfermeiros da internet ou fóruns de categoria para trocar experiências, isso é bem legal, né? E lembre-se que o nosso código de ética, ele continua valendo 100% mesmo para os atendimentos online, tá? Capacitação, é muito importante investir em cursos aí, né? De gestão de marketing de saúde, né? Cursos de aperfeiçoamento em teleenfermagem, em saúde digital ou na sua área aí de especialização. Quanto mais você se especializar, né? Mais serviços você vai poder oferecer aí pelo seu consultório digital. Qualidade do atendimento. Então, solicite sempre, como eu já falei, né? Feedback dos pacientes. Isso é muito importante, tá, gente? Então, após alguns atendimentos, envie um formulário simples para o paciente pelo Google Forms, perguntando se ele ficou satisfeito com a consulta, o que poderia melhorar. Esses dados, eles ajudam a ajustar o serviço, né, e aumentam aí a qualidade do seu atendimento. Cuidado também com a sobrecarga, tá, gente? É fácil a gente achar espaço aí para cada vez mais consultas, né? Quando a gente trabalha de casa, mas você tem que estabelecer limites saudáveis, tá? Sempre com intervalos entre um atendimento e outro para você descansar, né? Evitar a agenda aí muito cheia, assim você não se cansa, mantenha a empatia, a qualidade do seu atendimento e principalmente sua qualidade de vida, que é a nossa intenção aqui. Com o tempo, você também pode pensar em expandir, né, esses atendimentos. Talvez oferecer planos de acompanhamento mensal, isso é muito legal, né, para o paciente. Ou dependendo aí da demanda, até contratar uma secretária virtual, né, também para ajudar aí no agendamento, nas cobranças, né, e pode pensar em oferecer pacotes, né, pacotes monitoramento de paciente crônico, paciente hipertenso durante um mês, por uma taxa tal. Pacientes gostam disso, né? De ter um acompanhamento aí mais extenso, né? Mais personalizado. O importante é continuar crescendo gradualmente, né? Sempre fundamentando aí nas necessidades reais aí dos seus pacientes. Então, agora, para fechar o nosso vídeo, né? Vamos recapitular. Então, nós vimos que montar um consultório digital de enfermagem requer planejamento, né, um ambiente adequado, equipamentos, softwares confiáveis, conformidade legal, né, então registro no COREN, né, atenção à Lei Geral de Proteção de Dados, às leis da telesaúde e organização na maneira de atender, né, então agendamento, registro no prontuário, né, e conduzir aí o seu atendimento, a sua consulta como se fosse presencial. Também falamos sobre como divulgar o seu serviço na internet, né, redes sociais, parcerias, humanização, como manter o seu negócio funcionando bem, né, sobre as finanças, qualidade, inovação. Então, todas vocês agora têm um roteiro completo, né, para começar. Agora eu vou te convidar a dar o primeiro passo, tá? Ainda hoje. Então, já pensa aí num nome profissional para o seu consultório digital.
crie o seu perfil no Instagram ou atualiza aí o seu perfil profissional do Facebook e faz um teste aí. Pega uma colega, um parente, faz uma videochamada simulando uma consulta. E aí depois vocês compartilhem as suas experiências aqui nos comentários que eu vou ver, tá bom? Obrigada pela atenção, pela participação. Eu tô super empolgada para ver cada uma de vocês criando o seu próprio consultório digital de enfermagem. Qualquer dúvida, é só escrever nos comentários que eu vou responder. Sigam o canal. Sigam também lá o meu Instagram, tá? Enfermeira Digital, que tem bastante conteúdo legal lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo aí com muito sucesso para todos vocês na Teleenfermagem.